Bom, na verdade eu não me lembro a primeira vez que eu tive o primeiro contato com a igreja, sabe? Eu já nasci dentro, né? Eu não vou comentar nenhum tipo de denominação para não pegar mal, mas durante o processo vai ser fácil de você descobrir qual é. Bom, o meu avô, ele era um ancião. Um ancião é como se fosse um padre, um pastor, alguma coisa assim, de uma igreja, tá? E eu lembro que eu era uma criança que aprontava demais. Sempre gostei de aprontar, sempre fui bagunceiro. E eu lembro a primeira decepção que eu tive dentro dessa instituição, que eu, como toda criança, queria sempre ter um quichute no pé e uma bola dente de leite. Que na minha época era uma coisa caríssima ter um quichute. Quem tinha quichute era rico. Quem não era rico tinha conga, que era um tênis. Quase igual ao All-Star, só que muito mais inferior. E aí, eu lembro que ele falou assim pra mim: hoje a gente vai fazer um campo. A gente vai no campo. Eu falei: ai, que bacana. Pus o meu shortinho, minha camiseta. Isso porque eu nunca gostei de futebol. Acho que tá aí por que eu não gosto de futebol até hoje. Pus o meu chute, fiz aquela amarra no chute, né, que a gente chama de amarra romana, né? Que você vai amarrando até o tornozelo assim. E aí peguei a bola, tinha uns 7 anos de idade, falei: tô pronto, vô. Aí ele falou: não é neste campo que nós vamos em outro campo. Nossa, aquilo ali me acabou comigo, né? Que pra mim eu tava indo fazer uma recreação, né? Não tava indo falar de Deus pra alguém, vamos dizer assim. Vou dar umas pausas aqui pra dar uma mexida nesse vídeo aqui. Bom, passaram-se anos. A gente era obrigado aí, óbvio, por causa do cargo que ele tinha dentro dessa religião. E a nossa família era sempre dividida, né? A gente morava em Santos e tinha outra parte da família que morava aqui em Bragança. Então, nas férias eu vinha pra cá. E meu pai era kardecista. Essa eu vou falar a linhagem que é mais fácil. Eu achava até bacana. Era até engraçado receber uns passes. Você sentia um choquinho, sabe? Era uma coisa interessante. Mas não me cativava, não. Né? E durante a passagem de vida que eu estava ali com meu avô, que eu morava com ele, ele era muito doutrinário, fazia a gente ler a Bíblia, fazia a gente ler os livros coadjuntos com a Bíblia ali. Existia reuniões dentro da nossa casa, né? Na verdade eu nunca gostei, eu só participava porque eu era praticamente obrigado, ou já fazia parte da minha rotina e eu nem percebia mais isso, né? Mas eu lembro de uma coisa bacana, pelo menos eu gostava, é que a reunião era das 4 às 6, se eu não me engano, ou das 5 às 7. E às 7h30, 8 horas começavam os trapalhões. E eu vinha correndo. A minha alegria era quando acabava o negócio. Isso quando eu não dormia nas reuniões, óbvio, né? Porque pra mim, uma criança de 7, 5, 6, 7 anos não teria muita graça, né? Não era tão cativante, porque os assuntos eram sempre adultos. Não existiam classes separadas. Não sei hoje como é que se funciona mais. Mas, enfim, foi dessa forma que aconteceu. Passou muito tempo, eu acabei vindo morar em Bragança e procurei a mesma denominação, né? Algumas pessoas mais antigas sabiam quem era meu avô, sabiam também quem era meu pai, porque ele também frequentou. E o engraçado é que durante esse período os meus tios tinham se convertido ao cristianismo. Eu vou falar cristianismo, tá? Fica mais... Eu não
para eu não ter que dar denominações, né? Nem nome aos bois, né? Senão vão falar que é perseguição, enfim. E aí um dia eu tava em casa e meu primo chegou e falou assim pra mim: hoje é meu aniversário. E a gente não comemorava aniversário. Eu falei, bacana, né? E a gente vai comemorar. Vocês vão comemorar? Você vai comemorar seu aniversário? Vou. E vai ser na igreja. Eu falei, numa igreja? A gente não entrava em igreja, né? A instituição que a gente participava, ela não se autodenominava igreja, ela tinha um outro nome. E eu fiquei extremamente chocado, né? Eu falei, ele vai comemorar o aniversário, a gente não comemora aniversário, né? E vai ser numa igreja. Eu falei, ele falou, você vai? Eu falei, mas eu nem sei onde que. Ele falou, não é fácil, só você pegar o ônibus que passa aqui na porta da sua casa. A hora que ele parar, é de frente à igreja. Eu falei, tá bom. Fui eu lá, né? Pensa no meu cagaço de entrar numa igreja, vamos dizer assim, vulgo evangélica ou cristã, o que eu não era. Aquilo ali me veio um peso na consciência, uma culpa. E eu falei, agora, entro ou não entro? Né? Porque o ônibus parou, eu tava na porta do lugar. Eu falei, agora ferrou, né? Eu vou dar mais uma pausa aqui pra ver como é que ficou. Bom, chegando lá, eu ouvi assim uma música vindo de dentro dessa igreja, né? E aquilo ali me chamou demais a atenção, sabe? Me cativou demais. Aí eu entrei, um monte de garotada da minha idade, gente um pouco mais velha, né? Vamos falar assim que seria crianças de 12, 13, 14, 15 até os 20 anos. E todo mundo cantando, tinha um cara tocando violão, lembro dele, não vou falar o nome também, né? E eu lembro que ele tava com um amigo dele que tava tocando saxofone. Nossa, eu fiquei extremamente impressionado, né? E o que aconteceu é o seguinte, teve um momento da música que ele falou aleluia. E na onde eu frequentava, onde eu cresci, não poderia falar aleluia, né? E eu achei bem estranho esse tipo de coisa. Dá mais uma pausa aqui. Bom, dando esse processo todo, eu entrei na igreja, já me senti totalmente envolvido com a música, né? Eu acho que até hoje, na minha cabeça, a música é a porta principal para muita religião, né? Ou seja, realmente ela te cativa demais, né? E quando eu me vi, eu tava ali batendo palma, levantando a mão, né? Por isso aí pode ser também uma questão de influenciação, né? Quando você está junto com certos indivíduos e um deles toma uma certa atitude, é normal existir uma repetição, uma iniciação. Todos fazem a mesma coisa, né? E eu não me senti mal, eu até gostei. No outro dia eu fui domingo de manhã, gostei também. Fui no domingo à noite. Quando eu vi, tinha passado 2, 3 anos. E passado todo esse tempo eu já tinha feito aula de canto. E eu sabia tocar um dó ré mi assim, mas pensa num dó ré mi bem mal feito no violão. E aí eu lembro que eu fiz um esforço e comprei um violão. Eu lembro que o violão até hoje era um Eagle, modelo folk. É um modelo que tem um som bem bacana. E a gente já cantava no grupinho ali aí de jovens, garotada tudo interagindo, né? Bem, todo mundo junto. E o que acontecia é que de vez em quando a gente um falava uma coisa, outro falava outra. Eu tinha uma base cristã um pouco diferente da deles, mas era bem bacana. E aí eu lembro de uma coisa que foi acontecendo aos poucos, que era o formato como eles cantavam dentro da igreja. E aquilo ali eu não gostava muito, achava muito monótono algumas coisas, né? Parecia que tava meio sempre igual, sempre igual.
falei, dá pra dar uma pimentada nesse negócio aí, né? E eu tinha meu primo, minha tia e meu tio que frequentavam, né? Na verdade, eu praticamente era o sem família dentro da igreja. Que era uma igreja totalmente tradicional, conservador e hétero, né? Só que enquanto você é jovem, você não percebe esses tipos de coisas dentro da linhagem. E aí eu fiz o meu cursinho para batizar, para ser membro de igreja, né? Eu lembro que naquela época o curso para você ser membro de igreja era para batizar, chamava catecúmenos. Era até engraçado o nome diferente. Bom, fiz tudo que mandava a cartilha e comecei a tocar com o pastor no culto de domingo, né? Falei, ó, pastor, eu sei cantar, né? Sei tocar uns dó, ré, mi. Aí fui lá um domingo, fiz um teste com ele. Coitado, né? Dá até dó, né? Porque a gente devagarzinho, a gente vai abusando um pouco. E aí, durante essa sessão, ele falou, não, à noite você toca. Mas eu falei, mas eu não sou membro, né? Não tem problema. Aí comecei a tocar com ele, tudo. E durante todo esse processo, durante o período que eu já estava lá, eu já tinha coisas preparadas na minha cabeça. Tipo, se um dia ele faltasse, né? Eu falei, um dia ele vai faltar, vai acontecer alguma coisa. Então existia um rito certinho, prelúdio, né? A gente cantava hinos. É uma igreja tradicional, então avisos, hinos, louvor, pregação e né? Vamos dizer assim, pós-lúdio, terminava Amém Tríplice, enfim. E eu lembro um dia que tinha uma congregação em outra cidade aqui perto. E choveu demais. E ele não pôde vir. Ele não conseguia voltar. E aí foi o momento que eu estava preparado, esperando esse momento. Eu mudei totalmente a forma do louvor daquela igreja naquele dia, né? Não sabia o que ia acontecer, porque como jovem, você não espera nada, né? Você só faz a atitude. A consequência vem depois, né? E aí eu lembro que tinha um órgão aqui, virado. Eu virei as meninas de frente, porque elas cantavam viradas. Elas não cantavam de frente para a igreja. Eu achava muito engraçado isso. Peguei o meu pedestal, coloquei no meio da igreja, porque essa igreja ela tinha 3 fileiras de bancos, tá? Não eram cadeiras, eram bancos. Então cabia 7, 8 pessoas em cada banco. E geralmente cantava-se 3, 4 músicas. Nada mais que isso. E naquela época eu tinha comprado uma guitarra, se eu não me engano já. E aí eu coloquei um pedal de efeito que deixava o som mais bonito. Dava uma floreada, uma clareada. E aí eu peguei e escolhi algumas músicas que eu já sabia cantar de cor, tocar de cor também. E falei pra moça que ajudava no reto projetor e falei, olha, a gente vai tocar essas músicas aqui. Aí ela falou assim, nossa, mas tem 8 músicas. Eu falei, tem 8, é isso aí mesmo. Nossa, mas a gente canta geralmente 3, 4 músicas. Eu falei, não tem problema, hoje a gente vai cantar as 8. Pode ficar tranquila, né? É aquilo que eu tava falando, né? A gente cria o caso e não espera a consequência, né? Bom, daquele dia em diante, nunca mais o pastor precisou tocar nem cantar. Aquilo fluiu tão bem. O entrosamento da gente entre banda, a bateria, teclado, as 3 meninas cantando, baixista. Foi um negócio tão legal. E tinha mais uma moça que tocava violão comigo. Eu não vou falar também o nome dela, mas eu tenho amizade com ela até hoje. Aí ela tocava com as crianças de manhã. E o entrosamento foi assim, eu posso dizer assim, uma palavra mais vulgar, mágico. Foi pura magia, vamos dizer assim. Foi mágico o negócio. O negócio aconteceu. Foi muito bacana, lembro disso até hoje. E durante todo esse tempo eu fiquei nessa de... Dá só um minuto.